dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam Leitão, ainda hoje conversamos com o Rogério Marinho sobre o modelo de aposentadoria para os militares apresentado ontem. O governo insiste que é a mudança possível, necessária, vai ser importante, trará economia, etc. e tal. Queria a sua análise sobre esse texto e como foi recebido. Foi muito mal recebido, porque se fez uma reforma que 90% do ganho da reforma é consumida por correções na carreira, aumentos, novas vantagens, acréscimos e tal. Então, a primeira coisa, acho que tem que deixar claro, é que os militares têm razão em algumas coisas que eles estão dizendo, não em tudo, mas em muita coisa. Por exemplo, eles ficaram defasados em relação a outras carreiras do setor público que tiveram muitos aumentos no governo Lula e Dilma e que tiveram, assim, aqueles concursos que os jovens já estavam ganhando muito. Então, esse argumento do ministro Paulo Guedes, ele tem razão. Tem gente que ganha, já entra ganhando quase ou que ganha um general, depois de uma carreira, depois de ter feito curso, depois de feito, enfim. Então, tem desequilíbrios aí, né? Principalmente em relação ao judiciário. O judiciário, o servidor do judiciário ganha muito mais, o Ministério Público, os jovens já entram ganhando muito, já entram ganhando o que ganha o general. Então, isso eles têm razão. Outra razão que eles têm é que eles não têm algumas vantagens e alguns direitos que os trabalhadores formais têm, né? Não tem FGTS, não tem hora extra, não tem. Então, tudo isso que ontem o general Garrido estava falando, apresentando uma lista grande de direitos que um CLT tem, eles não têm. Então, tudo isso é verdade. Não é verdade o argumento deles de que eles não se aposentam. Sim, eles se aposentam, né? Ah, não, ficamos à disposição. É reserva remunerada porque ficamos à disposição. Não ficam, vão fazer outra coisa, vão trabalhar no setor privado, no setor público, vão fazer um serviço de assessoramento. Agora tem um monte de assessor militar da reserva no governo. Eles não estão lá de graça, eles estão ganhando como assessor. Então, é justo que ganhe, mas assim, o que eu estou querendo deixar claro é que o argumento de que eles não se aposentam, ficam de prontidão pela pátria, isso não é verdade, porque quando o Brasil não tem guerra, e felizmente, né? E então isso não aconteceu e não tem acontecido. E eu até citei o caso do capitão Jair Bolsonaro, que aos 33 anos ele saiu para a reserva, né? Depois de ter ficado 11 anos na força. Se você não contar o período da AMAN, contar o período apenas que ele se formou, ele ficou 11 anos, saiu com 33 anos, ganha um salário de capitão até hoje, teve integralidade e paridade, ou seja, cada vez que aumenta o salário do capitão, ele também aumenta. Fora isso, ele somou isso com o salário dele de vereador, depois de deputado, agora de presidente. Então é normal, fez a sua carreira, ele saiu aos 33 anos. Agora, eu não quero o argumento de que ele ficou ali de prontidão pela pátria, né? Ele ficou fazendo a sua carreira política para os seus objetivos e tal. Então, o que acontece? O problema é que a soma do que eles fizeram, entendeu? E o momento em que aconteceu é muito ruim. Então, são velhas discussões que as Forças Armadas têm dentro lá, vem discutindo há muito tempo, insatisfações antigas e que estouraram no governo Temer, por isso que eles não entraram no governo Temer, na reforma do governo Temer, e disseram assim, deixa que a gente prepara a nossa reforma. E eles fizeram uma reforma que eles têm alguns custos, por exemplo, passa para 35 anos, mas apenas o tempo mínimo de serviço, mas apenas para quem entrar agora. Porque o resto tem apenas que pagar um pequeno pedágio. E quem está perto de se aposentar ainda é 30 anos. Eles não têm idade mínima. Essa integralidade e paridade, isso caducou totalmente. Isso, o governo Lula acabou com isso em 2003. Então, só tem isso antes do período da reforma do Lula, que é o direito de se aposentar com o último salário e, além disso, receber todos os aumentos da ativa, de quem está na ativa. Então, isso aí acabou para todo mundo e hoje eles
eles querem manter para eles. Enfim, tem várias vantagens que eles mantiveram para eles e esses aumentos, mas principalmente isso cria um ruído enorme na reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai aumentar muita polêmica, já está aumentando. Ontem foi um banho de água fria em todos os economistas que são defensores da reforma. Todo mundo ontem ficou completamente sem o que dizer. No primeiro momento, sem o que dizer. As conversas acabaram sendo mais tarde por WhatsApp, porque no primeiro momento eles só ficaram assustados com o fato de que isso aí pode provocar uma desidratação enorme na reforma da Previdência, o projeto que foi apresentado há um mês, porque todos os setores, os lobbies, vão entrar para defender os seus interesses e agora ela ficou muito mais vulnerável ao ataque à reforma. Então, é uma coincidência infeliz essas duas coisas juntas. Eu continuo dizendo que eu concordo que os militares teriam que ter uma revisão. Não sei se é essa, mas principalmente não é agora. Agora seria a junção das duas coisas nesse momento. Milton e Cássia, foi muito ruim para a ideia de aprovar a reforma da Previdência. Me parece assim, em resumo de tudo isso, e usando uma expressão bem popular por aí, se você pega a reforma da Previdência para os servidores públicos de uma maneira geral, para o trabalhador de uma maneira geral, se colocou o sarrafo lá em cima para tentar negociar, baixar depois. Já para os militares se colocou o sarrafo lá embaixo. E aí talvez essa é a grande diferença que vai prejudicar o andamento do processo. Mas estaremos, sem dúvida, acompanhando e analisando. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Miriam Leitão, bom dia. Bom dia.